Olá! Você sabia que uma árvore pode nos dar muitos bens? Será que você consegue imaginar todos os bens que uma árvore oferece e o quanto eles valem? Bem, para falar de todos eles, seria preciso um ano inteiro ou vários livros. Aqui, nós vamos falar dos bens que uma árvore oferece para os animais graças ao jeito que elas se reproduzem, que é um pouquinho diferente da nossa reprodução. Primeiro de tudo, vamos falar de polinização. Você sabe o que é polinização? Para os que não sabem, de uma forma geral, polinização é quando as plantas espalham seus grãos de pólen para a sua reprodução. Nem todas as plantas usam grãos de pólen na sua reprodução, mas todas que usam, elas usam para se reproduzir. E como isso acontece? Bom, a planta produz os grãos de pólen na estrutura conhecida como flor. Isso mesmo! Flores não existem apenas para serem bonitas. A principal função dela é no processo de reprodução daquela planta. A flor também guarda esses grãos de pólen, e para que a reprodução da planta ocorra, ela precisa dar esses grãos de pólen para flores de outra planta da mesma espécie e também receber grãos de pólen das flores de outras plantas da mesma espécie. Esses grãos de pólen são como os espermatozoides da nossa espécie. Mas para isso, devemos lembrar que plantas não se mexem. Então, elas não podem simplesmente criarem pernas e saírem andando por aí, procurando outras flores para dispersar ou espalhar seu pólen. E é aí que entram os agentes conhecidos como agentes polinizadores. Você já deve ter visto alguma abelha pousando em uma flor, não? Ou uma borboleta, talvez? Ou algum outro inseto? Ou qualquer outro animal como um beija-flor? Talvez já deve ter ouvido falar de outros animais como morcegos pousando em flores? Pois é, eles são alguns dos vários agentes polinizadores, ou seja, aqueles que realizam a polinização. E como acontece essa polinização? Bom, vamos pegar como exemplo a abelha. Essa abelha, assim como todo animal, tem fome e precisa comer para viver. Além disso, essa abelha é uma operária, o que indica que ela também precisa levar muita comida para a colmeia dela, para alimentar sua rainha. Abelhas se alimentam de néctar, que é cheinho de açúcar, mas elas só podem conseguir néctar por meio das flores. Assim, no seu dia a dia, quando uma abelha pousa numa flor e busca néctar para se alimentar e levar para a colmeia, ela acaba também repleta de pólen. Vale lembrar que algumas poucas abelhas também se alimentam desse pólen. Mas uma única flor não tem néctar suficiente para uma abelha. Por isso, essa abelha precisa ir em mais flores em busca de mais néctar e mais grãos de pólen. E é nesse momento, quando ela já pousou em outra flor e está cheia de grãos de pólen e pousa em outras flores, que ocorre a polinização. Além dessa outra flor receber os grãos que já estão na abelha, ela também deixa os seus, para que outras flores também recebam o pólen dela. Pense nas abelhas e em todos os agentes polinizadores como carteiros, levando cartas para todas as flores. Mas a polinização que usamos como exemplo é apenas uma das várias que existem no mundo. Para cada árvore ou arbusto diferente, há uma flor diferente. E para cada flor diferente, um polinizador diferente, com coisas diferentes que garantem a polinização para cada agente específico. Isso porque o que agrada uma abelha e uma flor pode não agradar outros polinizadores, e vice-versa. Por isso, a diversidade de flores e de polinizadores é enorme. Aqui, nós vamos mostrar somente os exemplos mais típicos. Flores que agradam insetos polinizadores costumam ter cores muito chamativas. Rosa é um bom exemplo, mas várias outras flores possuem outras cores, desde cores quentes como vermelho até cores frias como roxo. Abelhas são o principal exemplo de inseto polinizador, mas há vários outros.
Todas as borboletas e mariposas comem somente néctar, o que torna elas grandes polinizadores. Além disso, dentro da gigante diversidade de besouros no mundo, podemos encontrar besouros polinizadores. Mas não são só insetos que realizam a polinização. Quando vemos flores coloridas com forma de tubo, é possível que o polinizador seja uma ave, em especial um beija-flor. E até mesmo mamíferos podem ser polinizadores, pois flores brancas com um cheiro muito forte que se abrem somente de noite são polinizadas por morcegos. E também existem flores que podem ser polinizadas por mais de um polinizador diferente, seja ele um inseto, uma ave, um mamífero ou até mesmo uma força da natureza, como o vento ou a chuva. Uma vez polinizada com grãos de pólen de outras flores, ocorre a fecundação, onde surge um embrião dentro da flor. Com o tempo, esse embrião vai se tornar uma semente, que, se plantada, dará origem a uma nova planta. Mas assim como a flor, uma semente não pode simplesmente sair andando por aí sozinha, para então se plantar em outro lugar. Ela também precisa ser levada para longe da planta-mãe. E é aí que entra o fruto, que nada mais é do que a própria flor polinizada, modificada. Todas as partes de um fruto vieram da flor, menos as pernas, porque elas não existem. E o fruto tem a função de dispersar a semente, que nada mais é do que o embrião de uma nova planta, seja ela um arbusto ou uma árvore. Se você não sabia, é isso mesmo. Sementes nada mais são do que bebês de plantas. Mas assim como a flor, nem a semente nem o fruto possuem pernas, e por isso não podem se dispersar por conta própria. Por isso, os frutos usam de vários truques e estratégias diferentes para serem levados para longe, levando as sementes junto. Entre essas estratégias, a mais famosa é parte do fruto ser comestível, para assim atrair um dispersor de sementes. Vamos tomar como exemplo uma ave qualquer. Nesse caso, um tucano, ave típica brasileira. Esse tucano, assim como todo animal, tem fome e precisa comer. Além disso, se for uma mãe ou um pai, também precisa levar muita comida para o ninho para alimentar os filhotes. Aves diferentes se alimentam de várias comidas diferentes, mas muitas delas se alimentam de frutos e sementes. E assim como a flor, muitos frutos têm algumas coisas chamativas para essas aves, para que elas possam encontrar e comer elas. Assim, nesse caso, a ave se alimenta do fruto, não consegue digerir a semente e uma vez que ela estiver bem longe, ela deixa a semente para trás. Essa semente finalmente tem a chance de germinar e dar origem a uma nova planta. Mas a dispersão de sementes, que usamos como exemplo, é apenas uma das várias que ocorrem no mundo. Para cada árvore ou arbusto diferente, há um fruto diferente. E para cada fruto diferente, um dispersor diferente, com coisas diferentes que chamam a atenção de cada agente específico. Isso porque o que agrada uma ave e um fruto pode não agradar outros dispersores, e vice-versa. Por isso, a diversidade de frutos e de dispersores é enorme. Aqui, nós vamos mostrar somente alguns poucos exemplos. Frutos costumam ter cores muito chamativas, em especial vermelho, com várias formas diferentes, desde bem lisas até vários gominhos ou outras formas. Existem várias cores para frutas, como amarelas, azuis, roxas, laranjas, entre outras cores, e várias outras formas para frutas, como alongadas, cheias de espinhos, divididas em duas partes diferentes, entre outras formas. Os principais dispersores no mundo todo são aves e mamíferos. Tucanos são grandes exemplos de aves brasileiras chamadas de frugívoras, ou que comem frutos. Mas a diversidade de aves frugívoras é enorme, assim como a diversidade de mamíferos frugívoros, como macacos, roedores, morcegos, lobos, texugos, antas, preguiças, dentre vários outros. Frutos também podem não ter cores chamativas, mas chamam a atenção de outras maneiras, que é o caso de frutas como as lobeiras e os abacates. Além disso, embora aves e mamíferos sejam os principais, não são só eles que realizam dispersão. Outros animais, como répteis, peixes e até mesmo alguns insetos, podem comer algumas frutas e levar sementes embora. E assim como nas flores,
também existem frutos que podem ser comidos e dispersados por mais de um dispersor diferente, seja ele uma ave, um mamífero, um réptil ou até mesmo uma força da natureza, como o vento ou a chuva. Como você pode perceber, a polinização e a dispersão de sementes são ótimos exemplos de como seres vivos dependem um dos outros, formando uma rede de conexões e interações chamada teia alimentar. Nessa teia, não existe um ponto sozinho, isolado. Todos os seres vivos, animais, plantas e outros, estão incluídos, inclusive o ser humano. É uma rede complexa e, acima de tudo, frágil. Quer dizer que qualquer mudança que fizermos em um único ponto afeta a rede inteira. Agora imagine, se nós tirarmos as plantas dessa rede, o que você acha que acontece? Nesse caso, pegando como exemplo, o que você acha que acontece quando nós simplesmente cortamos todas as árvores e florestas, sem nenhum controle? Bom, claramente a rede é afetada, e as consequências vão muito além de apenas a árvore ter sido cortada. Primeiro, sem a planta, não haverão mais flores. Uma vez sem flores, os polinizadores ficam sem alimento e morrem de fome. Sem os polinizadores e também sem as flores, não vai mais haver produção de frutos. Com isso, aqueles que se alimentam dos frutos morrem de fome. E nisso, a cadeia inteira é afetada, pois predadores que se alimentam desses polinizadores e dispersores também ficarão sem alimento e morrerão de fome. Com o corte de uma única árvore, você não mata somente a árvore, você quebra toda a teia. E não pense que você ficará de fora dessa. Afinal, quase toda a nossa comida vem das plantas, sejam saladas, frutas, verduras, legumes e até mesmo a carne, uma vez que carne, leite e ovos que comemos vêm de animais herbívoros. Ao cortar as florestas de forma descontrolada, você afetará tanto as relações ecológicas que você também afeta a nossa produção de comida. No fim, podemos acabar também sem comida. E falta de comida é só o começo. Você também afeta a temperatura do planeta, potencializando o aquecimento global. E o ciclo da água também é perturbado, o que resulta em secas inesperadas. No futuro, podemos ter falta de água no Brasil e no mundo todo. Mas então, o que fazer? Aceitar o inevitável? Esperar o pior? Sentar e chorar? Na verdade, não. Muito dano já foi causado e muito das nossas matas já foi perdido. No entanto, ainda há tempo para impedir isso. E para mudar esse cenário, podemos fazer muitas coisas. Para início de conversa, devemos preservar o pouco que resta dos ambientes naturais no Brasil e no mundo. E olha que o Brasil é muito rico nisso, pois ele tem 6 ambientes diferentes: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, o Pantanal e os Pampas. Para isso, você pode dar apoio aos órgãos governamentais e não governamentais que fazem a manutenção e o monitoramento desses ambientes, além de apoiar os programas que buscam recuperar o que foi destruído. Além disso, você pode ficar por dentro dos projetos do governo que possam afetar esses ambientes de forma boa ou ruim e pressionar o governo para ele punir aqueles que desrespeitam as leis ambientais. Mas você não só pode ajudar de forma coletiva, como também você pode ajudar de forma individual. Isso mesmo, você sozinho pode dar o primeiro passo para grandes mudanças. E você pode fazer isso de várias formas. Uma delas é respeitar o máximo possível esses seres vivos, como não arrancar plantas sem um bom motivo, não matar abelhas e outros agentes polinizadores, não espantar animais frugívoros, entre outros. Além disso, você pode fazer o contrário de cortar uma árvore. Você pode plantar uma árvore. Plantas que atraem agentes polinizadores e dispersores de sementes são muito bonitas, com flores coloridas e cheirosas e frutos que podem ser comestíveis. Assim, além de haver mais plantas para esses agentes, você deixa o ambiente mais bonito e pode até comer muitos frutos gostosos. Além disso, você atrai vários animais para esse ambiente, como abelhas, beija-flores,
borboletas e muitos outros, também deixando o ambiente mais lindo. E claro, não podemos esquecer da conscientização, ou seja, falar para todas as outras pessoas como é importante conservarmos as plantas e os animais. Então, pode colocar tudo isso em prática. Diga para seus amigos, colegas e familiares a importância de cuidar das plantas, dos animais e assim do nosso planeta. E plante muitas sementinhas. Muito obrigado pela sua atenção.